vamos continuar falando sobre o tema de política nacional, saúde mental, né, Carol? Um tema Sim. tão recorrente atualmente, um tema que é muito importante, como funcionava e como é hoje em dia. Uhum. Uma pergunta que a gente queria fazer é sobre como essas pessoas eram tratadas antes dessa reforma psiquiátrica, em questão da internação nos manicômios e como Uhum. a sociedade lidava com isso no geral. Antes da reforma psiquiátrica, as pessoas eram internadas nesses manicômios, né, e elas não recebiam um diagnóstico a maioria das vezes, elas só eram jogadas lá dentro mesmo, e eram tratadas com desprezo, negligência e violência lá dentro, e um dos intuitos de internar elas mesmo era excluir da sociedade e não tratar elas de forma correta. Sim. E assim, depois que teve essa reforma, realmente alguma coisa mudou? Como são os manicômios hoje em dia, os direitos que são assegurados para essas pessoas que procuram uma ajuda, que têm um transtorno mental mais grave? Uhum. Então, depois da reforma psiquiátrica, sim, mudou bastante o cenário no Brasil. Foi essencial para a mudança mesmo da saúde mental. Então, hoje em dia, a gente foca muito na reinserção das pessoas com os transtornos. A gente não interna mais como primeiro caso, né? Uhum. É a última opção. Sim. Então, a gente foca muito na dignidade, na humanização do tratamento. E hoje em dia, em que lugar do SUS essas pessoas podem buscar ajuda com transtornos mentais? A gente tem várias redes, né, a gente tem o RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, então a gente tem na rede de atenção primária, que é a UBS, né, a conhecida UBS, Uhum. e também a gente tem a urgência e emergência, que está incluso o SAMU, a UPA, e também tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que Sim. muitas pessoas falam sobre isso, né, atualmente, e a gente tem vários tipos, né, de CAPS, não é só um tipo, a gente tem o CAPS que funciona 24 horas, a gente tem o CAPS que é mais voltada para o infanto-juvenil e também tem o CAPS AD, que é o CAPS de álcool e drogas, que é mais para as pessoas que têm dependência química. E lembrando também, né, que tem algumas unidades do CAPS que algumas funcionam 24 horas, então se a pessoa tiver em sofrimento psíquico, ela pode procurar, né, essas unidades que ela vai ser prontamente atendida. É muito interessante entender como essa reforma psiquiátrica trouxe melhorias para a saúde nacional, né? E lembrando sempre, Carol, que se você em casa estiver passando por algum problema, alguma ansiedade, algum transtorno, tem o número do CVV, que é 188. Ligue quando estiver precisando, eles são 24 horas. Procure ajuda sempre.